Então, a minha saudação a todos. Hoje estamos aqui, então, na segunda-feira, nosso vídeo aqui da segunda-feira. Vamos fazer um regado da mensagem, né, do micro-regional de São Paulo, que aconteceu agora no sábado, dia 18. O verbo desse micro-regional está lá no canal do YouTube da Rádio e TV Medorá. Do YouTube, né? É só entrar no canal do Rádio e TV Medorá, tu vai achar, então, ali o encontro micro-regional em São Paulo. Foi muito abençoado, né? E o tema foi: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Vamos estar hoje meditando aqui, né, em cima dessa mensagem aqui também. Chegando mais uma irmã, saudar a irmã aqui, antes de nós entrar. Irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth. Então, seja bem-vinda, irmã. A paz do Senhor. Irmã Elizabeth. Paz. A paz, irmã. Bem, hoje vamos estar meditando, então, no tema: os mansos herdarão a terra. O que é ser manso, né? A pessoa tem uma ideia de manso, aquela pessoa muito, né, calma, mas não é assim, né? Vamos ver na Bíblia que é bem diferente. O que representa ser manso para Deus, né? O que representa ser manso? A palavra diz que os mansos herdarão a terra. Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura aqui. Vamos começar aqui no Mateus 5,5. Mateus 5,5, que fala sobre isso que nós estamos comentando, né? Jesus falando aqui. Aquilo que eu estava falando aqui. Foi o tema do encontro. Ó, o que diz aqui? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Vamos ver também agora Mateus 11, vamos ver o 28 e o 29, que Jesus também fala sobre esse tema. Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, olha aqui o manso, né? E humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos ver agora também Números 12, 3. Um exemplo de um servo do Senhor que tinha essa característica, né? Então, Números 12, capítulo 12, versículo 3. Ó. Era o varão Moisés, aqui está o Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amém, meus irmãos? Então, começar com uma oração, pedir para a Nora, então, fazer a oração inicial. Logo depois, vou estar ouvindo 2 cânticos e logo após, vou assistir também o NutriVídeo falando sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Te convidamos, ó Senhor, ser Tu entronizado agora, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Envia o Teu Santo Espírito agora a estar operando dentro de nós, Senhor, a estar nesse momento, Senhor, assumindo o governo dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, agora, Senhor, está operando, Senhor, para que possamos entregar a Ti todas as coisas, Senhor, descansar em Ti, Senhor, de toda a atividade humana, carnal, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Senhor Jesus, ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, desfrutar da Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, te convidamos, fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará.
e ao terceiro dia nos levantará. Viveremos diante dele, viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, como a chuva, como chuva serôdia, como a chuva, como chuva serôdia. Eleve teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu suprimento, é do nosso Senhor que vem toda a nossa força para suportar os dias vindouros, os dias de aflição, os dias de angústia. Santo é teu nome, Senhor. Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar. Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar. Ele me guardará dos que me perseguem. Ele me livrará dos que amaldiçoam. Ele me guardará dos que me perseguem. Ele me livrará dos que amaldiçoam. Meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Minha vida depende do seu amor. Meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Minha vida depende do seu amor, do seu amor. Nós, no início desse culto, nós oramos a palavra de Tito, capítulo 1,
e ali o Espírito libera uma série de conselhos, instruções muito interessantes e úteis para que haja ordem na casa de Deus, para que tudo funcione de acordo com a vontade de Deus. Porque a igreja é uma instituição divina. Ela foi criada e é de propriedade de Deus. O homem não pode chegar na casa de Deus e aqui querer viver do jeito da sua própria vontade. Isso não é possível aqui. Porque essa instituição não é mundo, não é algo natural. É uma instituição criada por Deus, para um fim proveitoso para Deus. E nós temos uma grande dificuldade de renovar nossas mentes para entender esse princípio. Porque nós chegamos aqui com muitas expectativas que não vão nos colocar na dependência de Deus e nem vão nos abençoar. A nossa conduta na igreja, o que nós esperamos da igreja não é aquilo que Deus quer nos dar, talvez. Então, no início desse culto, eu falei aqui para os irmãos que nós só temos um motivo para permanecer na presença de Cristo que nos chamou. É que eu ouça os seus conselhos e aceite eles como a única verdade e comece a lutar, guerrear para viver o seu padrão. Não por minha própria força, mas pela ajuda do Espírito Santo que habita no meu íntimo. Eu tenho que orar para que eu possa praticar as palavras de Cristo. Nós não podemos pensar que temos força natural para consertar e arrumar a nossa vida, aperfeiçoar a nossa vida, segundo a nossa força intelectual, segundo o poder da nossa alma. Não. Os irmãos chegam na casa de Deus nesses anos todos que eu sirvo o Senhor, como eu já passei por esses estágios. Nós temos uma grande dificuldade de entender que isso aqui é casa de Deus. Não é casa humana. Não é casa do mundo. Não é uma instituição que quebra os nossos galhos. Isso aqui é reino de Deus. Igreja é reino de Deus. E a gente vem para cá, muitas vezes cheios de esperanças e expectativas que nunca vão se cumprir. Porque a nossa mente está obstinada em olhar para essa instituição como se fosse uma organização humana. E não é humana. Aqui só funciona, e você só vai ser abençoado se você andar como Deus quer. Não é como você quer. Não é como você gosta. É como Deus quer. Senão você não vai ser abençoado, mas sim disciplinado até entender isso. A disciplina chega na nossa vida para fazer com que nós venhamos obedecer Cristo, que sejamos mansos e humildes de coração. É para isso que a disciplina vem. A disciplina objetiva nos dá domínio próprio, para não andar na nossa própria vontade, e sim na vontade de Deus. É por esse motivo que muitos irmãos estão há muitos anos na casa de Deus, colocando esperança e fé em pastores, presbíteros, colocando a sua esperança num homem que vai quebrar os seus galhos, que vai abençoar a sua vida. E eu noto isso, que muitos irmãos estão cheios dessas expectativas, que o pastor vai resolver o problema, que o presbítero
vai fazer uma magia e vai mudar a vida deles. E muitos também pensam que apenas uma oração vai tudo melhorar na nossa vida. Claro que a oração é positiva, a conversa com o pastor também, nada é diabólico e nem maligno, mas não é isso que Deus nos transmite. Não posso substituir a pessoa de Cristo pelas habilidades de homens e colocar minha esperança em habilidades humanas, em organizações. Nós precisamos limpar o nosso coração dessa impureza, desses enganos. Isso é uma impureza, isso é natural. Tudo que é natural é impureza para Deus. Até as convicções que são humanas e falsas dentro de nós, tudo é impureza. Não importa se é do lado do bem da árvore ou do lado do mal da árvore do conhecimento. É impureza, tudo que é natural. E aqui, a nossa mente funciona como algo que recebe a instrução do nosso Criador. Deus te chama aqui, porque Ele quer mudar a tua cabeça, a tua cabeça, mudar o teu pensamento. E você não pense mais de forma humana, mas que você pense de maneira correta como Deus quer, para que você ande pisando na rocha, na realidade, que você tenha o cumprimento das promessas divinas, cabalmente na tua vida, nesse percurso que tu tens, que é tão curto, da restauração na casa de Deus. Você precisa abrir o teu coração, a tua mente, para receber essa verdade. Senão você vai ficar aqui anos e anos. Um dia bom, outro ruim, 3 bom, 5 ruim, 4 bom, 5 ruim. Eu vejo a vida do crente oscilando assim. Nada se resolve, nada vai para frente. Há uma oscilação tremenda. Mas não vejo o Espírito Santo governar corações, tomar pessoas para viver a vida do Espírito. Porque nossas expectativas são terrenas, humanas. Enquanto nós estivermos aqui, colocando em primeiro lugar no coração essas coisas humanas e terrenas, Deus não poderá te abençoar, porque há engano terrível dentro do teu coração. Se você é uma pessoa que está mal-humorada com a vida da igreja, decepcionada com a vida da igreja, triste com a vida da igreja, eu vou orar muito por você. Me diga que eu preciso orar, porque o lugar que eu me sinto realizado é porque eu estou na igreja. Toda a minha alegria é porque eu estou na igreja. Não importa se eu estou passando experiências boas ou ruins, perdas e danos, é o melhor lugar para mim. Eu louvo a Deus porque Ele me chamou para a igreja. A igreja para mim e a palavra são as coisas mais importantes que existem. Eu não saberia mais viver sem essas duas coisas. Eu digo isso para você. E tem pessoas que dizem que vou largar, vou dar um tempo. Eu estou a fim de trocar de igreja. Eu estou a fim disso. Eu vejo essas frases nos meus ouvidos todas as semanas. Porque estão sendo disciplinadas duramente pelo Senhor para serem abençoadas, mas resiste à disciplina de Deus, porque não querem se humilhar e não querem ser manso na presença de Deus. Esta é a verdade. Esta é a verdade, irmão. Se você sondar o teu coração, você vai ter motivos de arrependimento e confessar pecados na presença de Deus. Porque você não aceita o plano de Deus de disciplina para a tua vida. Você quer que o Senhor te abençoe segundo o teu próprio coração, teu desejo, tua vontade. Ele não vai fazer isso. Deus não segue homens que têm que seguir Deus. Então, entre a minha conduta humana
e a autoridade de Cristo na igreja, tem uma coisa chamada orgulho no meio disso aí, que o Senhor vai ter que acabar, digo para você. E você começa a clamar para Deus abater o orgulho, porque o orgulho não deixa a pessoa enxergar que ela tem. O espírito de orgulho, ele engana, ele envolve a gente e não deixa a gente perceber que tem o problema. E a gente começa a ter conceitos pessoais a respeito da nossa própria vida, de que somos perfeitos e Deus não nos abençoa. Isso aconteceu na minha vida. E eu pedi muito a Deus que me abrisse os olhos para que eu enxergasse o orgulho na minha vida, porque eu achava que não tinha. O orgulho não deixa você obedecer a Deus, não deixa você fazer nada pelo controle do Espírito Santo. Aí tua vida é inútil na igreja e para Deus. Então, se você quer ser abençoado, você tem que ouvir a verdade, tomar providências com o Senhor. Você não vai ficar sentado aqui todas as semanas, 2, 3, 4 vezes, para perder tempo. Nós temos que maximizar o nosso tempo hoje, porque ele é precioso para o nosso crescimento de vida. Então logo você ouça as verdades de Deus, confere com a palavra, e se tu acha que a palavra está mentindo, e o pastor está mentindo, você dobra o teu joelho e pergunta, isso aqui Deus é verdade? Ele falará contigo abertamente. Tem convicção disso? Ele fez isso comigo, vai fazer com você também? Mas será que isso é assim? É que você não pergunta para Deus, é por isso que não te responde. Quem é que pode dissipar uma mentira, um engano, uma visão errônea que eu tenho? Só Deus. E se você tem ideias erradas a respeito das pessoas, da igreja e de você mesmo, só Deus pode te iluminar para você enxergar isso. Só Deus. Você se acha vítima de Deus? Por favor, eu quero te convencer ao contrário, tu é ofensor de Deus. Você atrapalha Deus todos os dias, eu também. Eu não sou vítima de Deus. Eu sou um problema para Deus enquanto não estiver no controle do Espírito. Agora você vai sair daqui com o coração quebrado por causa dessa palavra, ou altivo e irado? Só Deus sabe o que Ele quer e permitirá acontecer na tua vida hoje. Mas Jesus disse, o segredo da vitória, aprendam comigo, Ele disse, sejam mansos e humildes de coração. É por isso que não está tendo vitória nas nossas vidas, nas nossas casas. O nosso coração não sente alegria, não sente paz. Nós não podemos desfrutar das coisas boas dos céus e nem da terra, porque não somos mansos, nem humildes. E o falar de Deus no teu ouvido já faz muitos anos, que Ele diz as verdades eternas, e você não aceita. Não aceita. E não quer aceitar. Porque eu digo isso, porque a gente sai daqui, nossa vida não se altera. A gente começa a criticar, julgar, vasculhar a vida dos outros, como foi falado aqui, que esse é o grande problema da igreja. É se interessar pelas coisas que não devemos nos preocupar. Porque nossa preocupação, nosso interesse na casa de Deus, no reino de Deus, é só com Cristo a nossa preocupação. Só com Cristo. Eu não preciso me preocupar com a vida de ninguém. Deus é dono dele. Se ele tiver que ser julgado, abençoado, disciplinado, Deus sabe. Eu tenho que só ajudá-lo a crescer em vida. Essa é a minha função. Isso corresponde à fatia do amor divino que tem que fluir através da tua vida e da minha. Nós não temos que nos preocupar com os acontecimentos, com as mudanças, porque Cristo é o mesmo, é a autoridade da igreja, e tudo que está acontecendo na via horizontal é para nós quebrar, é para nós aceitar, é para nós receber de Deus. Amém?
Amém, meus irmãos. Então, saudar a nossa irmã que entrou aqui, Maria do Céu. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe. E também o irmão José Marcondes, tem um outro irmão que entrou também. Amém. Mas hoje, então, estamos falando sobre o tema os mansos herdarão a terra, né? Foi o que Jesus disse no livro de Mateus, ali 5, capítulo 5, versículo 5. Os mansos herdarão a terra, que foi o tema também do encontro microrregional em São Paulo. Então, vamos ver. O que quer dizer manso, né? O que quer dizer manso segundo Deus, né? O que a Bíblia fala sobre mansidão? Eu posso ser realmente uma pessoa mansa, né? O que é realmente ser manso, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que a mansidão é uma virtude divina, né? Ou seja, é um fruto do Espírito de Deus. Vamos ver isso lá em Gálatas 5, vamos ver Gálatas 5, do 22 e 23. E então, nós, enquanto homens naturais, nós somos mansos até certo ponto, né, irmãos? Mas a mansidão como uma virtude, ela é algo realmente sobrenatural. É um fruto que vem do Espírito de Deus. Notem que está ele aqui, ó. Esses aqui são os frutos do Espírito. Então, o primeiro fruto é o amor, segundo, alegria, terceiro, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E olha aqui o 23, o que está aqui? Mansidão. Então, ele é o penúltimo, é o oitavo fruto do Espírito. Logo, com paz, unanimidade e domínio próprio. ele está relacionado com a paz. O Cristian estava falando aqui, né? E na sequência está o quê? Domínio próprio. Quer dizer que tudo isso está junto. A mansidão envolve paz, né, e domínio próprio. E ela é um fruto do Espírito. A verdadeira mansidão, né? Aquela mansidão que agrada a Deus vem do Espírito Santo de Deus. Vamos ver outra passagem. Então, ela não é algo racional, né? Ela está ligada com a nossa dependência de Deus. Vamos ver outra passagem bíblica que mostra isso. Filipenses 4, vamos ler os 6 e os 7. Aqui mostra para nós, né, que a mansidão envolve a minha dependência de Deus, né? O que fala aqui? Fala na ansiedade, ó. O manso realmente ele não fica ansioso, né? Então, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha aqui, né? Já falou em Deus, né? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, note que a mansidão envolve a fé em Deus, né? E na sequência, agora o versículo 7, o que diz ali? E a paz, né? Nota que aquele ali era o terceiro fruto do Espírito, né? Então, a paz e a mansidão estão relacionadas. E a paz, mas que paz que está falando aqui? A paz de Deus, né? Essa paz de Deus não depende de circunstâncias, entende? Ela não depende, pode estar cheio de problemas, dificuldades, mas eu estou descansando em Deus. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Amém? O cristão que realmente está no Espírito, de repente ele está cheio de problema. A pessoa pode chegar para ele e dizer, mas como? Tu pode estar calmo? Olha do jeito que está a tua vida, né? Mas a pessoa está em paz. Se ela é mansa, se ela tem mansidão, se ela depende de Deus, né? Ela tem paz. Que a paz de Deus excede o entendimento, né? E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então, a paz de Deus é o terceiro fruto. E a gente viu, então, que a mansidão, o ser manso, vem de Deus, né? Está em eu aprender a confiar e a depender de Deus. Então, irmãos, por que tem tanta ansiedade, tanta perturbação, né? Pessoas ansiosas, sem paz, correndo para cá, correndo para lá, depressão, tudo que é confusão, né? Tudo amo aí, né? O grande problema foi que o homem se tornou independente de Deus. Lá no Éden, isso aconteceu pela queda. A hora que ele, né, desobedeceu Deus,
que decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que envolve a razão, né? Envolveu a razão, ele estava ali se colocando como independente, se afastou de Deus, né? E ali começou todos os problemas humanos. Então, o manso, segundo Deus, envolve um retorno, eu retornar a depender de Deus, né? E o maior exemplo de mansidão é Jesus Cristo. Ele é um exemplo perfeito de mansidão, né? A palavra diz que Moisés também era uma pessoa muito mansa, tremendamente manso, né? Mas Jesus é o nosso exemplo, e ele, além de exemplo, ele pode nos ensinar a ser manso. Vamos ver, então, aqui o Mateus 11, 28, vamos ver primeiro o 28, depois vamos ver o 29 também, né? Então, Jesus é o nosso exemplo, ele nos ensina, através de Jesus, que nós vamos conseguir ser mansos, né? Que nós vamos ter paz, descansar no Senhor, porque o manso é aquele que descansa em Deus. Olha o que Jesus fala aqui, né? Primeira coisa que ele falava, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele chamava todos, né, que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser manso é ir até Jesus Cristo, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Jesus diz que vai nos aliviar, que vai tirar o peso, vai tirar, né, o cansaço, a sobrecarga. Mas o que ele falou na sequência? Que a gente tem que sempre, quando eu quero receber algo do Senhor, eu tenho que ler, meditar na palavra, né? E o Espírito Santo vai mostrando o que ele quer falar comigo ali. Vamos ver a sequência agora, o que Jesus falou. Ele convidou para ir até ele, né? Aquele que estava cansado, sobrecarregado, ele queria aliviar, né? Ele disse o que? Algo muito importante. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, primeira parte, tomar sobre vós o meu jugo. O que quer dizer jugo? Aqui está algo muito importante. Então, o homem caiu e se tornou independente. Pelo menos ele se achou que era independente. O homem nunca pôde ser independente, na verdade, né? Então, para eu voltar, para eu receber, para eu deixar de ser cansado, sobrecarregado, para eu ser aliviado das cargas, né? Das tribulações, das ansiedades, o que eu tenho que fazer? Vir até Jesus. Mas tomar sobre vós o jugo de Jesus, né? O que é o jugo de Jesus? Envolve submissão a Cristo. Então, olha a característica do manso, então, já estamos desenhando a característica do manso aqui, né? Ele tem que ter submissão a Cristo. Quer dizer o quê? Submissão à palavra de Deus, né? Tornar praticante da palavra. Então, tomar sobre vós o meu jugo, quer dizer, comecem a praticar a palavra, sejam submissos a mim, obedeçam a Jesus e os conselhos dele. Ó, olha a sequência, vamos continuar no 29, né? Porque sou manso e humilde de coração. Então, Jesus diz que ele é manso, ele é humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus diz que aqui está a receita. Deus ser uma pessoa mansa, né? Deus não está cansado, Deus não está sobrecarregado. Então, o manso representa aquela pessoa que aprendeu a confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, né? O Salmo 37. Então, essa pessoa que é mansa, ela aprendeu a entregar o caminho ao Senhor, a confiar nele, né? Que sabe que tudo ele fará no tempo dele. Ela é uma pessoa... Então, o manso envolve alguém de fé. Ele depende de Deus. Ele está voltando àquilo que Deus queria lá no início, né? E o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que a gente está aprendendo, então? Que o manso é alguém que confia em Deus, é alguém que tem fé. Entende? Então, no meio das tribulações, das dificuldades, ele não vai ficar ansioso, ele não vai ficar cansado, ele não vai ficar sobrecarregado, né? Que a confiança dele está em Deus, ele é uma pessoa de fé.
pode pensar, mas Deus está demorando, mas o tempo é do Senhor, né? Que a gente fala tanto isso, né? O tempo é do Senhor. Ele, então, aprende a confiar, né? A gente pode olhar para os homens de Deus aí, né? O Paulo mesmo falava, eu posso tudo naquele que me fortalece. E ele estava, seguidamente ele estava preso, na prisão, sendo apedrejado, né? Mas ele podia tudo naquele que fortalecia ele. Então ele tinha uma dependência, né? Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele confiava no Senhor, né? Então ele era manso, era humilde de coração. A alma dele descansava em Deus, né? Amém? Mas então nós vimos ali que tudo é uma obra do Espírito, é o fruto do Espírito. Então, para eu ser manso, eu não posso ser dominado pela carne, eu não posso agir pela razão, eu não posso agir pela minha justiça própria, né? Que nós, enquanto carnais, enquanto homens naturais, se alguém te fala alguma coisa, né, te ofende, uma situação que seja agressiva, a tendência é tu reagir agredindo, né? Uma reação, então, a emoção tua vem. Mas quer dizer o quê? Então, para eu ser manso, a minha emoção, essa ira, essa justiça própria, tem que estar subjugada, né, pelo Espírito. O Espírito de Deus, a unção, tem que subjugar esse sentimento do homem natural, de reagir com ira, de querer se vingar, né? É o Espírito de Deus que vai quebrar, né, essa vontade aí, de vingança, de ira, né, de revidar do mesmo jeito, ou pior ainda, né, eu vou me tornar manso à medida que o Espírito de Deus vai tomando conta de mim, da minha mente, minha vontade, minhas emoções. Então, tudo envolve o Espírito. Então, e se envolve o Espírito, nós temos que se inclinar para o Espírito. Vamos ver uma palavra aqui, Romanos 8:5. Vamos ver primeiro Romanos 8:5. Quer dizer, é a palavra de Deus que vai mostrando para nós como é que nós podemos nos tornar, então, mansos, né? Vamos ver, então, Romanos 8:5 fala assim, olha o que mostra para nós aqui. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, né? Então, se eu me inclinar para a carne, eu vou agir conforme a carne, eu vou revidar, né? Vou me vingar, eu vou ter uma explosão, tudo isso aí é carnal, né? Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, é preciso uma escolha minha, eu tenho que escolher me inclinar para o Espírito, tem que ter uma escolha minha, né? Então, notem que é Deus que faz em mim isso. Lógico que eu tenho que me alimentar da palavra aí, né? Envolve sempre a palavra. Mas eu tenho, então, que escolher me inclinar para o Espírito. Vamos ver outra passagem, Gálatas 5 agora aqui também. Gálatas 5, 24 e 25. Então, o que fala aqui, né? E os que são de Cristo Jesus, nós somos de Cristo Jesus. Tu creu, tu foi batizado, tu é de Cristo, né? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos parar um pouquinho no 24 aqui. Aqui falou na cruz, né? O que Jesus falou da cruz, né? Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, né? Então, crucificar a carne envolve eu negar. Eu rejeito a reação, né? Eu rejeito, mas eu tenho que ter a sustentação do Espírito. Se eu estou buscando, estou me alimentando, o Espírito vai me sustentar, né? Então, a carne é crucificada. O operar da cruz, por eu me negar a mim mesmo, tome a cruz e siga-me, e seguir Jesus, né? Então, aquela reação de ira vai ser subjugada pelo Espírito. Então, por isso que a gente viu ali que é uma virtude, é um fruto do Espírito. Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Paixão, concupiscência, tudo é obra da carne. Agora o versículo 25 fala assim também. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Então eu tenho que escolher andar no Espírito, escolher por Deus,
né? Então, nota que sempre tem que ter um exercício do livre-arbítrio. Aí, se eu estou me alimentando da palavra, né? Eu estou buscando Deus, e eu escolho, né, fazer a vontade de Deus e agir conforme Jesus falou ali, né? Aprender de mim. Jesus disse que tinha que aprender dele, né? Então, é com Jesus que nós aprendemos. A palavra dele nos ensina. E o Espírito de Deus vai nos sustentar essa vontade. Amém? Vamos ver também aqui Romanos 8, 10, do 10 ao 11. Ó, Romanos 8, 10, do 10 ao 11. Então, diz assim: se porém Cristo está em vós, Cristo está em mim, está em ti também, né? Nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, cremos, fomos batizados, Cristo está em nós, nós somos templo do Espírito Santo, né? O corpo, na verdade, está morto, a carne, a gente fala no corpo como carne, né? Por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, né? Então, o Espírito é vida, por causa. Então, toda a vida, a nova vida, vem pelo Espírito. Por isso que a mansidão é um fruto do Espírito. Agora vamos ver aqui o 11, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então o Espírito que está em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele tem muito poder, né? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui testifica que toda a obra é do Espírito, né? Amém? E tem um servo do Senhor que também traz muitas lições para nós sobre isso, sobre o que nós estamos vendo hoje, que é a, né? Vamos ver então, é Josué 1, vamos ver aqui a partir do 7, que também uma pessoa que era manso e humilde, vamos ver o conselho que Deus deu para ele aqui. A gente vê aqui, né? Ó, Deus falando com Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, né? Quer dizer que a pessoa que é mansa, ele é forte, ela é corajosa. Ela não é uma pessoa medrosa, né? Como a gente tem, às vezes, a ideia errada de ser manso, né? Ela é forte e corajosa. Agora, o forte e corajosa, quer dizer, forte e corajoso não é no braço dele, é no Senhor. Josué tinha que ser forte e corajoso no Senhor. Aqui é Deus falando com ele, ó. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? Aqui é a prática da palavra, né? Agora, na sequência dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou andar no reto caminho. Eu vou andar segundo Deus, né? E vamos ver o versículo 8. Fala assim, ó, não cesse de falar desse livro da lei, né? Assim, nós também precisamos meditar na palavra, que é o que fala na sequência, ó. Antes medita nele dia e noite. Então, eu tenho que me alimentar da palavra, né? Para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, para eu fazer segundo tudo que está escrito, para eu obedecer a Deus, né? Para eu estar sob o jugo de Jesus, né? Eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite, né? Envolve uma meditação. Minha mente é renovada, a unção do Espírito vai aumentar em mim, né? E é a unção do Espírito que vai quebrar o jugo da carne, né? E vai me livrar da ira. E eu vou me tornar uma pessoa mansa e humilde de coração, né? Então, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né? Então, a gente viu essas passagens todas e, então, o que a palavra diz, né? Que os mansos herdarão a terra. Vamos ver aqui o Salmo 37, né? Vamos ver aqui o Salmo, que é bom a gente sempre olhar na palavra aqui, ó. Vamos ver primeiro o versículo 5 aqui, ó. Esse salmo ministra muito sobre mansidão. Versículo 5, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu ser manso, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele. E confiar que ele vai fazer. Agora o tempo é do Senhor, né? Vamos ver aqui o 7. Vamos pegar o 7 ali.
que fala o 7 aqui? Descansa no Senhor. Ó, se eu entreguei, eu tenho que descansar. A pessoa diz, se Deus está no controle, mas ela está ansiosa, então ela não entregou, né? Se eu entreguei para o Senhor, eu estou descansando nele. Descansa no Senhor, espera nele. O manso espera em Deus, né? Não no braço dele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, né? Então, vamos ver o 8, aqui fala também daquele que está sem Deus, ó. Deixa a ira, abandona o furor, né? Deixa a ira, abandona o furor, seja manso, né? Não te impacientes, certamente isso acabará mal, quer dizer, né? Aquele que está sem Deus vai acabar mal, certamente. Vamos ver o 9 agora. Porque os malfeitores serão exterminados. Aqueles que não têm Deus, né, vai acabar mal a coisa, né? É muito mal, só viu o Apocalipse lá, né, irmãos? Mas os que esperam no Senhor, aqui está falando, ó, possuirão a terra, né? Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Então, quer dizer, o que é o possuir a terra? Vamos ver aqui agora o 11, vamos ver o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha o que tem aqui. Então, a mansidão e a paz são relacionadas. Então, o manso herdarão a terra. Que terra que está falando? Está falando no milênio, né? A próxima dispensação que nós temos agora é o reino milenar com Jesus, né? O manso é aquele que é chamado na Bíblia de vencedor. O que é o vencedor? É aquele que praticou Mateus 16, 24. Né? Ele negou a si mesmo, ele tomou a cruz e ele decidiu depender de Deus. Ele é manso, ele é humilde de coração. Então, ele é vencedor. Né? Ele vai herdar a terra. O vencedor vai herdar a terra, ele vai reinar junto com Jesus no milênio. Amém? E então, quando a Bíblia fala herdar a terra, é nesse sentido aí, né? Claro que o manso é abençoado por Deus, que ele depende de Deus, né? Mas ele vai ser a autoridade no milênio. Amém, meus irmãos? Então, falamos bastante aqui hoje sobre o manso, né? Eu acho que a Nora também tem mais a compartilhar mais um pouco também sobre isso, que é um tema importante. É importante eu aprender a ser manso, né? Importante eu aprender a ser manso. Porque é através da mansidão que eu vou conquistar, então, a paz. E a paz também, a paz verdadeira também é um fruto do Espírito. Está ali também a paz, né? Amém? Mas passar para a Nora, então, compartilhar um pouco também sobre esse tema de hoje que nós estamos desenvolvendo, que é os mansos herdarão a terra. Amém? Amém. Então, importante continuar ressaltando, né, que a mansidão, ela não é passividade, ela não é ficar passivo diante das circunstâncias, né? Não é não ter reação. Na verdade, a mansidão, ela é uma força interior, ela é um fruto do Espírito, ela é uma virtude divina que se expressa por meio de ações e reações. É o reagir de maneira correta em cada circunstância, controlando as emoções pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que controla as nossas reações, as nossas emoções, e nos faz agir, né, com mansidão, com humildade, nos faz agir com paciência, com delicadeza, mesmo quando a gente é ofendido, mesmo quando a gente é maltratado. Ela é o exercício da força de maneira delicada. Um exemplo de mansidão é aquele cavalo que era chucro e foi domado, e agora ele continua forte, mas agora ele é um cavalo com a força sob controle, né? Então, hoje nós precisamos que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas para nós sermos pessoas de fé,
de coragem, mas com as emoções debaixo da autoridade do Espírito Santo, né? Então, a pessoa que é mansa, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela tem autodomínio, mas esse autodomínio não depende dela, depende do agir do Espírito nela, né? Então, é agir com calma, com sensatez, né? Sem ira, mas tendo o temperamento governado pelo Espírito. É agir sob o temor de Deus e debaixo do amor de Cristo, né? É ter sabedoria para lidar com situações, com problemas difíceis, né? Com insultos, sem perder a calma, porque eu confio em Deus, porque eu entrego aquelas circunstâncias para Deus, porque eu dependo de Deus, né? Então, eu ajo com coragem, mas com respeito, né? Suportando danos com paciência e sem guardar rancor, sem guardar ressentimento, perdoando aqueles que fazem o mal, né? Então, no grego, a palavra mansidão, ela é prautes, e significa força sob controle. Mas não sobre o nosso controle, sobre o controle do Espírito de Deus, amém? Então, ela envolve o domínio próprio, a cortesia, a gentileza, a brandura e o perdão, né? A mansidão é ter força, mas não usá-la de forma agressiva ou destrutiva. Ela é uma qualidade divina que o Espírito Santo desenvolve em cada um dos cristãos. Amém? Então, vamos abrir, então, algumas palavras. Vamos abrir Colossenses 3, do 12 ao 14. Então, diz assim: revestivos, pois como eleitos de Deus. O que é um revestimento, né? É como se a gente estivesse vestindo uma roupa, né? Então, nossa alma, ela tem que se revestir, né? Do Espírito de Deus, né? Então, revestivos, pois, como eleitos de Deus, como pessoas que fomos escolhidos por Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, nós temos que ter misericórdia. O que é a misericórdia? É eu enxergar a situação das pessoas e me colocar no lugar delas, né? E enxergar a situação das pessoas com os olhos de Deus. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, né? Então, é esse fruto do Espírito, né? Que é ter força, ter coragem, mas não usar de agressividade no relacionamento com as pessoas. Agir, né, de forma delicada, com respeito, né? De longanimidade. A longanimidade é uma paciência que não é humana, é uma paciência que vem de Deus, né? É uma paciência prolongada pelo Espírito Santo. Amém? Então, aqui, vamos até o 14, vamos continuar. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, a mansidão, ela envolve o perdão. Então, diz assim, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, né? Contra outra pessoa, perdoa. Né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós temos que ter amor, o amor de Cristo uns pelos outros. A virtude, né, o dom mais perfeito é o dom do amor, né? Então, nós temos que ser aperfeiçoados no amor. Amém? Outro versículo também que nós vamos abrir é 1 Timóteo 6:11.
Então diz assim, ó, tu, porém, ó homem de Deus, todos nós que fomos escolhidos por Deus, né, pessoas de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Nós temos que ser mansos, né? Então nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, né? Vamos abrir também em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, quer dizer, não dá sempre brigando, né, com um com o outro, lá de questão um com o outro. E sim, deve ser brando para com todos. Esse brando aqui, a brandura é o mesmo que mansidão, ser manso para com todos, apto para instruir, paciente. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Então, às vezes, tu está ensinando algo para alguém e a pessoa se revolta. Quer dizer, eu não posso ficar perdendo a paciência com as pessoas, tem que ensinar, instruir com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, quer dizer, que Deus toque o coração da pessoa para ela se arrepender, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez. Às vezes a pessoa está tão irada, está tão fora de si, né? Que a gente tem que orar para Deus trazer ela de volta à sensatez, né? Livrando-se eles dos laços do diabo. Às vezes a pessoa está toda enredada, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Às vezes as pessoas estão cegas de ódio, de ira, de rejeição, né? De justiça própria. Então, tem que ter oração, tem que ter mansidão, né? Paciência, até a pessoa cair em si, né? Depois nós vamos abrir também em Efésios 4, 1 e 2. Então, diz assim, ó, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Aqui tem algo, né, bem importante, né? Ele dizia assim, as pessoas hoje em dia dizem assim, eu sou dona de mim mesmo, eu faço o que eu quero. O apóstolo Paulo dizia, olha, eu me considero um prisioneiro no Senhor, eu faço aquilo que o Senhor quer. Né? Eu já não faço mais o que eu quero, eu faço o que Cristo quer. Né? Então, rogo-vos, quer dizer, eu peço a vocês, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, do chamado, a que foste chamados, né? Quer dizer, cada um de nós foi chamado por Cristo. Então, nós devemos andar de modo digno desse chamado. E como é que é andar de modo digno? Aqui ele explica, ó, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Então, eu tenho que ser humilde e manso. Com longanimidade, tendo muita paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então, eu tenho que estar auxiliando um ao outro, né? Sendo suporte um para o outro em amor, né? Suportando não é, eu tenho que suportar esse irmão. Não, suportando é ser suporte, ser alguém que vai auxiliar o outro a sair das dificuldades, dos problemas, né? Então, eu tenho que ser suporte para os irmãos. Amém? Amém, meus irmãos. Então, falamos bastante hoje sobre esse tema, então, aqui, os mansos herdarão a terra, né? Então, a gente vê que tudo envolve o quê? É fruto do Espírito. E como a Bíblia fala sobre isso, né? Tu começa agora, se tu começar a ler agora as cartas, tu vai ler e tu vai identificar esses frutos que estão ali, que a Nora estava lendo ali, né? Ali estão os frutos do Espírito, a humildade, a mansidão, tudo isso faz parte do novo homem, né? E nós somos novos homens, né? É só uma questão da gente, sabe, buscando Deus, escolher, né? Se inclinar para o Espírito e nos alimentar da palavra. A alimentação é muito importante. Conselhos que Deus deu para Josué, para todos nós, né? Medita na palavra dia e noite, né? E meditar envolve tu ler a palavra com a revelação do Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas
chegando ao final, lembrar que nós temos também, esse fim de semana, tem encontro em Florianópolis, né? É dia 25, agora sábado, 14h30, e tem, então, na sexta, o culto de recepção, deve ser às 20 horas também, depois vamos confirmar, né? Eu acho que é 20 horas lá em Florianópolis. Mas, e lembro também aos irmãos, que eu sempre acho importante falar, tu assistiu esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreve no canal, isso é importante para o canal, né? Para que o YouTube dê mais relevância e o vídeo seja levado a mais pessoas, é importante inscrição, te inscreve no canal, gostou da mensagem, curte a mensagem, comenta, faz um comentário, compartilha com outras pessoas, né? O objetivo desse canal é a pregação do Evangelho do Reino. Então, voltamos agora na próxima quarta-feira, sendo que amanhã nós temos grupo familiar na casa da nossa irmã, Dona Preta, né? Eu acho que ela está ali. Amém. Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor, e voltamos, então, na quarta-feira aqui, às 19 horas. Amém. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, tua graça, Senhor, pelo fluir do teu Santo Espírito, Senhor, se derramando, Senhor, em sabedoria, em discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Que tu possa, Senhor Jesus, estar operando dentro dos nossos corações, Senhor. Que essas palavras, Senhor, que foram semeadas nos nossos corações, venham a frutificar, Senhor, a 30, 60, 100 por um, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, ser frutíferos, Senhor, no teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa cada um, Senhor, que assistiu ou ainda vai assistir essa live, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe os irmãos que estão aqui, né, especialmente irmã Elizabeth, Deus abençoe, minha irmã. Irmão José Marcondes, irmã Maria do Céu, Deus abençoe, minha irmã. Irmão Sullivan, e tem mais irmão, que eu acho que caiu aí. Francinete, e o irmão Guilherme também, né, que esteve aqui com a gente. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Nós voltamos, então, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Amém?